que fazer para a fé funcionar? Isto, sem dúvida alguma, é muito importante. Todo mundo quer ter uma fé que funcione. O que fazer? Jesus, ele deu a receita para um homem desesperado. Vocês lembram de Jairo? Jairo correu na direção de Jesus Cristo, com foco, solucionar o seu problema. Sua filha estava à beira da morte. E aquele homem viu como solução para sair deste grande apuro Jesus Cristo. Correr na direção de Jesus Cristo. Olha a postura de Jairo. E Jairo chega para Jesus Cristo e fala da condição que ele está passando. E faz um convite a Cristo para que vá até a sua casa. E Cristo fala, vou lá. Mas nós vemos que no caminho acontece coisa. Aquela mulher do fluxo do sangue aparece no cenário e rouba a atenção e o tempo. Do ponto de vista de Jairo, ele deve ter ficado muito preocupado, pois a situação de sua filha era gravíssima. Estava à beira da morte. Tinha que ser atendida com urgência. E de repente acontece um fato que interrompe o fluir de Jesus Cristo. E Jesus se detém naquela nova circunstância. Enquanto aquela circunstância está se passando, chega a notícia. A má notícia. A terrível notícia. Jairo, não incomode mais o mestre. Sua filha morreu. Terrível, né? Puxar o tapete de Jairo. Agora Jairo está sem horizonte. Acabou a expectativa. Sua filha morreu. Eu vim em busca de Jesus Cristo. Atrás do resultado, minha filha morreu. Sem dúvida alguma, o desespero toma conta da mente de Jairo. Mas nessa hora de desesperança, nessa hora sem saída, nessa hora de angústia, Jesus dá uma olhada para ele e diz uma coisa:
crê somente. Crê somente. Queridos, aí está o segredo da fé que funciona. Crê somente. Mas crê no quê? É isso que é importante saber. Vou ser breve e rápido. Na palavra de Deus. Aí está a nossa grande direção que Jesus Cristo apontou para Jairo. Se você quer resolver o seu problema, a direção é crer somente. Pois Jesus já tinha dito, eu vou até a tua casa. Agora a gente deve lembrar uma coisa. Quando Jesus diz uma coisa, aquilo permanece para sempre. Não importa os acontecimentos que possam surgir na caminhada, que parece vir contra a toda a nossa proposta. Se Jesus falou, eu vou, se Ele te deu a fé, se Ele apontou a direção para você, não importa as circunstâncias que apareçam na caminhada, Jesus vai. Mas que para você obter o resultado, você tem que crer. Então você nota que o crer é um estado constante. É uma base onde você se lança e segura. Ele vai até lá. Ele vai resolver o meu problema. Ele disse que vai resolver. Não importa o que acontecer, os acontecimentos que ocorram durante a caminhada. Ele vai resolver. Isto é fé. E esta fé deve estar ancorada, baseada na revelação que Ele colocou no seu coração. Aquilo que Ele disse ao seu espírito. É assim que Deus fala. Deus fala através do nosso espírito. A lâmpada do Senhor é o nosso espírito. Aí está o lugar onde Deus fala conosco, o nosso espírito. Eu tinha uma grande dúvida sobre o espírito. Eu conheci o corpo, eu sabia que tinha corpo. Todo mundo sabe, só se tocar. Eu sabia que tinha mente porque eu penso. E o espírito, de onde vem? Eu confesso que até pouco tempo eu não tinha uma definição do que era o meu espírito. E é um espaço importante, pois é a lâmpada do Senhor. É o lugar onde Deus fala comigo. É o lugar onde eu ouço Deus. É o lugar da minha salvação. Aí eu descobri faz pouco tempo o lugar da minha salvação. O Espírito. E a coisa estava tão próxima de mim.
Jesus tinha dito isso, o lugar do Espírito. O lugar onde Deus fala, onde eu posso ouvir Deus. Porque ouvindo Deus, eu vou encontrar a solução dos meus problemas. Porque quando Deus fala, acontece. É a mesma coisa que eu trazer Jesus Cristo no aqui e agora para os meus caminhos. E Ele fala, e quando Ele fala, acontece. Então, é importante definir a lâmpada do Senhor, o Espírito. Saber o que é o Espírito. O lugar onde Deus fala e onde você vai obter a solução para todos os seus problemas. Parece que é uma coisa difícil, mas não, é a coisa mais simples do mundo. Pois tudo o que Jesus faz, o que Deus faz, é muito fácil. Difíceis são as colocações dos homens. Difíceis são as doutrinas dos intelectuais, os dogmas dos intelectuais. Mas a palavra de Deus é muito simples. Onde está meu espírito? Onde está o lugar onde Deus fala? É muito simples. Jesus disse, quando Ele disse, olha só que simples, a minha palavra é espírito. Agora você pegou, né? A minha palavra é espírito. Ele disse, e vida. E vida. Quando Ele fala vida, Ele está dizendo solução para todos os problemas. Está vendo? A minha palavra é espírito. E onde está meu espírito então? Onde eu vou encontrar meu espírito? Meu espírito eu vou encontrar na palavra de Deus. Você está vendo onde está teu espírito? Quanto mais da palavra de Deus, mais você estabelece, fortifica o seu espírito. A lâmpada do Senhor. Por isso que o homem natural não tem espírito. E por não ter o Espírito Santo, o homem natural não tem um instrumento para entender as coisas do Espírito. Isto é, ele não tem um instrumento para entender a palavra de Deus. Então ele está sem a lâmpada do Senhor. O homem natural está em trevas. E quem anda nas trevas, anda na região da morte. Esse jamais vai conhecer o reino de Deus. Pois o reino de Deus é espiritual. E somente com o Espírito, a lâmpada do Senhor, nós podemos contemplar as realidades do reino espiritual, do reino de Deus. Por isso que Jesus, sabendo disso e querendo abençoar o povo, ele tinha grande necessidade de compartilhar esta mensagem das boas novas para todas as cidades de Israel e dizer ao povo: povo, o reino de Deus é chegado. O reino de Deus é chegado. Jesus queria dizer que o reino de Deus está mergulhado aqui na terra. Que todos nós agora, sem exceção, podemos ouvir Deus, falar com Deus, ter comunhão com Deus, Deus conosco,
Emanuel. Essa era a mensagem que Jesus Cristo queria participar. Aí está a maneira de obtermos respostas às nossas necessidades. Aí está a fonte da fé, a fé que recebe. E quanto mais ouvirmos a palavra de Deus, mais forte nós seremos. Por isso que Paulo fala, agora vocês são militares, vocês pertencem à milícia de Deus, a sua vida deve ser entregue totalmente à palavra de Deus. Um militar, quando ele entra para o exército, ele recebe uma instrução. Agora você é pago para obedecer aos comandos. Você não é pago para pensar, você é pago para obedecer. É aí que ele se isola daquele ambiente onde ele havia antes para um novo ambiente. Ele vai pertencer à comunidade da caserna, à comunidade do exército, e vai pensar como a turma do exército pensa. Deus também é assim. Deus quer que nós tenhamos os pensamentos dele. Agora, como eu vou ter o pensamento de Deus? Unicamente conhecendo os evangelhos. Os pensamentos de Deus estão nas Escrituras Sagradas. E quanto mais nós publicarmos as mensagens de Deus no mundo, mais daremos ao mundo oportunidade de ter a fé que funciona, a fé que obtém resultados, a fé que traz a solução. E vamos aprender a evidência das palavras de Cristo a Jairo. Jairo, crê somente. E nós podemos ver o resultado disso. Quando Jairo levou Cristo, e Cristo chegando na casa de Jairo, ouviu o som do choro, da lamúria. Por que choram? A menina morreu. Jesus disse, não, ela dorme. Aí eles zombaram de Jesus Cristo, pois eles sabiam que a menina estava morta. E Jesus diz que ela dormia. Aí Jesus entra no quarto. Aí o milagre acontece. E a menina se levanta. Surpreende a todos. A menina que estava morta, agora está viva. Qual foi a causa que deu vida a essa menina? Aquela palavra básica. Jairo, crê somente. Jairo, crê somente. Foi essa palavra a causa básica da vida a esta menina que já estava morta. Esta fé que funciona, a fé que crê na palavra de Deus, a fé que crê na palavra de Deus. Esta realidade nós temos que publicar em toda a terra, em toda a nação, em toda a tribo, em toda a língua. Encher a terra com esta realidade. O reino de Deus é chegado. Aí está o que nos unifica a todos. A pregação de Jesus Cristo.
a volta à origem, a volta ao primeiro amor, pois Jesus Cristo é o amor de Deus. Pois Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho. Deus amou o mundo. E Ele amou tanto que Ele deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Temos que pregar a voz de Jesus Cristo na nossa geração, a toda a tribo, a toda a raça, a toda a língua, até os confins da terra, e então virá o fim. E hoje, mais do que nunca, esta realidade está disponível, está a nosso alcance. Através dos meios sociais, nós podemos proclamar ao mundo as palavras poderosas de Jesus Cristo que trazem resultado a este mundo. E quando nós cumprirmos essa tarefa e dizermos para o mundo, para a nossa geração, a toda a tribo, a toda a raça, a toda a língua, a todo o povo, o reino de Deus é chegado, virá o fim. Isto é, Jesus vai vir pela segunda vez a este mundo, com alaridos, com trombetas de arcanjos, com vozes de anjos. Vai ser tremendo. Cristo não vai vir pobre, ignorado. Ele vai vir com trombeta de anjos. Aí está o lugar que nos une a todos. O reino de Deus é chegado. A pregação original de Jesus Cristo. Isto quebra com o igrejismo, com o denominacionalismo, com o tradicionalismo, e nos unifica em um só povo, uma só nação, um só Deus, um só Espírito. Somos um. Quando chegamos à cruz, somos todos iguais. Bonito, né? Nós somos unificados na palavra poderosa de Jesus Cristo. É isso que temos que passar para o mundo, para que eles aumentem a fé, aquela fé que funciona, aquela fé que traz resultado. Nós temos outro exemplo de fé. É aquela que Pedro, não tendo resultado no seu trabalho, na sua pesca, ele vem no amanhecer e Jesus Cristo diz: lança a rede, vai a mar alto, lança a rede. Ele diz: não adianta, não tem peixe. Batemos a rede a noite toda e não pegamos nenhum. Não tem peixe hoje por aqui. Mas Jesus diz para ele: lança a rede. Aí ele fala: sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Ele estava dizendo: somente pela tua palavra eu vou lançar a rede. Porque não tem peixe. Eu conheço esse mar, eu conheço essas águas, nós conhecemos, não tem peixe, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Isso é a fé. Você viu o fundamento dele? Sobre a tua palavra eu vou agir. E quando ele faz isso, o que acontece? Milagre. Milagre. O milagre acontece. A rede vem cheia de peixe, a tal ponto que ele teve que chamar os barquinhos que estavam próximos e pedir ajuda para que a rede não se rompesse de tanto peixe. Milagre. Qual foi o milagre? Qual a causa do milagre?
agiu na palavra de Jesus Cristo. Aí está a fé que funciona. Você viu a fé que funciona? Hoje você descobriu o tipo de fé que funciona. Quando nós agimos na palavra de Cristo. E esta palavra de Cristo nós já temos nos evangelhos. Isto não é doutrina de homens. Isto não é dogma de homens. Isto não é religião. É uma experiência pessoal com a palavra de Deus. É aí que vem o resultado, a fé que funciona. Quando agirmos na palavra, tal qual agiu Pedro, tal qual agiu Jairo, crendo na palavra. Creia somente. Aí está o segredo do resultado, está o segredo da fé que funciona. Quando nós cremos na palavra de Jesus Cristo. Por isso que devemos dar essa bênção para o mundo. E só vamos dar essa bênção para o mundo quando nós proclamarmos, cada um de nós, falarmos da palavra para o mundo. E hoje nós podemos ter esse privilégio e falar desde os nossos lares. Com as redes sociais, nós podemos divulgar a palavra que funciona, a fé que funciona ao mundo. E assim nos alegraremos na vitória. Pois nos veremos como um povo, uma nação, uma família, a família de Deus, unidos pela mensagem primordial de Jesus Cristo. O reino de Deus é chegado. Jesus está dizendo que o reino de Deus está mergulhado entre nós. Nós estamos mergulhados no reino de Deus. Por isso que Deus está tão próximo de nós. Mas, se ninguém pregar isso, como o povo vai saber? Se ninguém pregar que o reino de Deus é chegado, como vamos nos beneficiar de toda a bênção que Deus já deu para a nossa vida? Porque Deus cuida de nós. Deus está preocupado conosco. Mas temos que aprender o caminho da comunhão, o caminho do relacionamento com Deus, relacionamento pessoal. Isso não é religião. Isso é uma experiência pessoal, andando com Deus, neste mundo, andando na presença de Deus. E isso nós vamos conseguir somente quando aprendermos a confiar na sua palavra, andarmos na sua palavra, quando pregarmos esta experiência pessoal com Deus, essa comunhão pessoal, quando andarmos na sua presença, através de andarmos na sua palavra. É uma boa nova, né? Aí está a fé que funciona, a fé que se estriba na palavra de Deus. Crê somente, Jairo. Sobre a tua palavra lançarei a rede. E quando fizeram isso, o milagre aconteceu. Vamos publicar isso? E assim o mundo será abençoado. E assim nós estamos cumprindo a nossa tarefa. Ide, anunciai ao mundo. Mundo, o reino de Deus é chegado. O reino de Deus é chegado. Isso vai quebrar com denominacionalismo, com igrejismo, com divisões. E nós seremos um povo unido numa só fé, numa só mensagem e num só Espírito. Amém. Senhor, obrigado por essa mensagem da fé que funciona. A fé é baseada na tua palavra. Crê somente na tua palavra. E isto é uma experiência pessoal com Deus. Isso não é religião.
Isso não é denominacionalismo, isso não é igrejismo, não é tradicionalismo. É uma experiência pessoal contigo. É andar contigo, é andar na tua presença, no aqui e no agora. Agora, diante dessa tua mensagem, nós vamos dizer, usando a tua autoridade que tu nos destes, o teu nome, você espírito de enfermidade, você espírito de doença, sai dos nossos corpos, da cabeça à planta dos nossos pés. Sai do nosso aparelho urinário, nosso aparelho respiratório, digestivo, circulatório, bucal, visual, nossos ouvidos, pés, mãos, braços e pernas. Todo espírito de morte e de enfermidade. Nós expulsamos vocês. Nós paralisamos suas ações. Em o nome de Jesus Cristo, e retiramos o nosso corpo. Desaloja, em nome de Jesus Cristo. Você sai de nossa mente, espírito de raiva, rancor, melancolia, angústia, depressão, nervosismo, tristeza. Sai de nossas mentes em nome de Jesus Cristo. Bato em retirada. Você, espírito de pobreza, miséria e desgraça, sai de nossas vidas e de nossos países em nome de Jesus Cristo. Conhecereis a verdade, revelada pelo Espírito Santo, e você vai andar na liberdade dos filhos de Deus. Amém.